Hoje nós vamos falar sobre excesso enantiomérico, que é quando a gente tem uma mistura dos enantiômeros e como que se dá o cálculo para esse excesso enantiomérico, como que é vista a questão da atividade ótica, que é uma propriedade que ela é característica de moléculas quirais, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o tema na aula de hoje. Cada enantiômero, seja o R ou seja o S de uma determinada substância, ela tem um valor de atividade ótica, que esse valor de atividade ótica ele é determinado experimentalmente. Então, nós temos aqui o butandoisol, que ele tem a configuração R e a configuração R, uma vez que ele é uma molécula quiral. Então, e por isso ele apresenta atividade ótica. E aí nós vamos observar aqui com base nesse dado que o S, ele é destrógeno, pois ele apresenta um sinal de atividade ótica positivo, fazendo um desvio do plano da luz no teste da atividade ótica para a direita. Já o R-butandoisol, ele desvia para a esquerda, por isso seu valor de atividade ótica é negativo. Mas a gente observa que quando a gente se refere ao butandoisol, R ou S, eles desviam na mesma magnitude, na mesma quantidade. O S vai desviar 13,52 para a direita e o seu enantiômero, que é o R, vai também desviar o plano da luz na mesma quantidade, na mesma magnitude, porém no sentido contrário. Então, se nós tivermos 100% do R-butandoisol, a gente vai ver um desvio completo de 13,52, no caso, para a esquerda. Se nós tivermos só o enantiômero S-butandoisol, vai ter a mesma quantidade de desvio, de 13,52, porém no sentido contrário. Isso considerando que essas substâncias estão 100% puras. Agora existe também a mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? Eu ter a quantidade, nós termos a quantidade iguais, as quantidades iguais dos dois enantiômeros. Então, numa mistura, nós temos 50% do S e 50% do R. E aí, como é que é o valor da atividade ótica? A gente vai ver que o desvio causado por um enantiômero vai ser anulado pelo outro. Porque o que um desvia 13,52 para a esquerda, o outro enantiômero vai voltar esse desvio porque ele também desvia no mesmo valor, porém no sentido contrário. Então, quando nós temos uma mistura racêmica, que são quantidades iguais dos enantiômeros do R e do S, a gente não vai ter um valor de atividade ótica. Não tem, vai ser zero. Mesmo tendo substâncias quirais, mas como as quantidades delas são 50% de uma, 50% da outra, o que uma vai desviar para a direita, a outra compensa esse desvio na mesma quantidade para a esquerda. Então, um anula o outro. Então, o valor de atividade ótica aí é zero. Então, gente, agora o que eu posso. Agora, qual é um tipo de amostra que nós podemos ter? Podemos ter uma amostra que não se tenha essa mistura racêmica, ou seja, 50% do R e 50% do S. Pode ter um excesso de um deles. Tem um em maior quantidade, que pode ser o R e pode ser o S. E isso vai modificar o valor da atividade ótica. Numa mistura racêmica, não há excesso enantiomérico, porque tem 50% de cada isômero, do R e do S. E por isso a atividade ótica é zero. Quando nós estamos falando de uma substância pura, a gente considera que é 100% de um tem um excesso enantiomérico de 100% em relação ao outro. Porque se nós temos só o R, ele é 100%, então considera-se que o excesso enantiomérico dele é 100% em relação ao outro que nem tem, que é zero. E o valor da atividade ótica que nós vamos observar quando a gente tem a substância pura, seja o R ou seja o S, vai ser exatamente o valor da atividade ótica daquela substância, se for o R ou se for o S. Agora, quando a gente tem um excesso enantiomérico, tem um em maior quantidade, a gente já vai observar que o valor da atividade ótica observada, que foi analisada,
ela é diferente daquele valor se nós tivéssemos o enantiômero puro. E aí, com base nesse dado, com base nessa observação da atividade iótica que foi verificada, é possível prever o percentual de cada enantiômero RS na mistura. O percentual de excesso enantiomérico de um dos componentes, ela é observada com base na rotação observada, dividido pela rotação específica do enantiômero, se ele fosse puro, vezes 100. Uma amostra enantiomericamente pura do S mais butandoisol mostra uma rotação específica de 13,52 graus. Então, aqui é um dado que eu estou te fornecendo em dizer que o butandoisol S puro, ele desvia 13,52 graus, no caso, como é positivo, para a direita. Qual é o excesso enantiomérico de uma mistura dos dois enantiômeros deste álcool quando ela apresenta uma rotação específica de mais 6,76 graus? Quais os percentuais dos enantiômeros RS na mistura? Bem, primeiro, se essa substância tivesse pura, eu estou te dando um dado aqui que a substância pura tem um valor de desvio do plano da luz de 13,52 para a direita, considerando a substância S. E aí foi analisada uma amostra que, se ela tivesse pura, o valor que eu ia observar era também de 13,52. Já verifiquei que o valor observado não foi igual ao valor do enantiômero puro. Então, já cheguei a uma conclusão de que não é uma substância pura. Também não é uma mistura racêmica, porque se fosse racêmica, nós teríamos observado um desvio do plano da luz de zero. Porque quando tem 50% de um e 50% do outro, a atividade iótica teria dado zero. Então, não é uma mistura racêmica, não é uma substância pura. Agora, a gente está observando que deu de 6,76 graus a rotação específica. Com base nesse valor, a gente já consegue prever qual deles é o excesso. Qual é o excesso? Se é o R ou se é o S. Bem, como? Observe que o valor da rotação específica foi de mais 6,76 graus. E observe o dado que eu te dei, que o S mais butandoisol tem rotação positiva. Então, quem é positivo é o S. Quem é positivo é o S. E observei que na análise da rotação obtida deu positivo. Então, já sei que quem está em excesso é o S. Deixa eu botar para branco aqui. Quem está em excesso é o S. Professora, mas como é que eu ia saber que era o R? Se tivesse dado menos 6,76 graus, menos, se na afirmação eu estou te dizendo que o S é positivo e disse que o resultado observado deu negativo, então é o oposto dele. Então, se nós tivéssemos observado menos 6,76, então seria a substância que desvia no sentido negativo. E se o S desvia no sentido positivo, então o R vai desviar no sentido negativo. Como o nosso resultado deu positivo, então a gente já está descobrindo que o enantiômero que tem a mais, é o excesso. No caso, é o S. O S está em excesso. Agora, enquanto ele está em excesso, enquanto o percentual do excesso enantiomérico vai ser a rotação observada sobre a rotação do enantiômero puro. A rotação observada sobre a rotação do enantiômero puro, vezes 100. A rotação observada, nesse caso aqui, não interessa o sinal. Não interessa o sinal. Se tivesse dado negativo, positivo, não interessa, tá? A questão do sinal é só para a gente saber quem está em excesso, se é o S ou se é o R. Agora, para saber o valor do excesso enantiomérico, não preciso me preocupar com o sinal. Basta eu olhar para os números. Então, vai ser 6,76 dividido pelo valor dele se fosse puro, de 13,52 vezes 100.
que isso vai dar igual, o percentual do excesso enantiomérico vai dar 0,5 vezes 100, que vai dar 50%. 50% está em excesso S. 50% está em excesso do S. Então, ou seja, existe uma mistura que nós temos em excesso, tá? Tá sobrando 50 do S. 50 do S. Então, vamos pensar o seguinte. A amostra toda vai ser o percentual do excesso enantiomérico mais a parte, mais o percentual da mistura racêmica. Professora, por que eu vou falar em mistura racêmica? Porque observe que a quantidade do R presente anulou a quantidade do S presente. E o valor de atividade ótica que nós observamos está relacionado ao excesso, porque uma parte vai ser considerada como mistura racêmica e a outra parte é justamente o que tem a mais da substância S. Então, nós vimos que a amostra tem um excesso do S de 50. Tem um excesso do S de 50, vou botar aqui. Só que a outra parte, que é os 50%, ele é uma mistura do S mais o R. Então, isso quer dizer o quê? Que se desses 50% é a mistura racêmica, é 50% de R, é uma mistura que tem 50% de R e de S, e o excesso é do S, então é que para formar esse RS, 25% é S e os outros 25% é o R. Só que nós temos ainda um excesso do S ainda em 50. Então, mais 50 aqui, 50% do S. Então, no total, nós temos 75% do S e 25% do R. Porque ambos têm que dar 100%. Ambos têm que dar 100%. Então, nós vimos que tem sobrando. O que aconteceu? Tem uma parte do R que vai desviar o R, tem uma parte do S que vai desviar o R, por isso que tem uma parte que eles são considerados como mistura racêmica. Por quê? Porque uma quantidade de S desviou exatamente a quantidade do outro, do oposto. E a atividade que nós observamos é referente a esse excesso, o que tem a mais. Então, esse 50% foi o que definiu aquele valor de atividade ótica. Então, a gente descobriu que o excesso era o S, porque o resultado deu positivo, e nós vimos aqui pela questão que o positivo é do próprio S. E depois a gente descobriu quanto tinha de S em excesso. Quanto tinha de S em excesso. Depois nós fomos descobrir quanto tinha de S na mistura. Então, o excesso enantiomérico, que é do S, mais o percentual que se caracteriza a mistura racêmica. Se nós vimos que o excesso enantiomérico é 50%, é o que está sobrando de S, e a outra parte é a mistura racêmica, que é RS, então, desse RS, quer dizer que 25% era o S e 25% R. Só que do S nós temos ainda um excesso de 50%. Então, de S nós temos depois, na mistura total, 75% de S e 25% de R. A rotação específica do S2-iodo-butano é de mais 15,90 graus. Essa é uma informação que eu estou te dando padrão. Determine a composição em percentual da mistura R e S do 2-iodo-butano quando é verificada uma rotação observada de menos 3,18. De menos 3,18 graus. Então, eu te dei um dado padrão e ele é minha referência. Se nós estamos falando do S, o desvio dele é para a direita, é positivo. Então, o oposto dele, o R, tem desvio negativo. O oposto dele tem desvio negativo. Com base na rotação observada, a gente consegue prever quem está em excesso. Quem está em excesso? Observando que o valor deu negativo,
Então, quem está em excesso é o R. Então, é o excesso do R que está causando esse desvio de 3,18. Porque a outra parte, se é uma mistura, é considerado como uma mistura racêmica, para ter um anulado o outro, e a atividade que a gente verifica é do excesso, vimos que deu negativo. Já estou te dizendo que o S é positivo. Observei que deu negativo. Então, negativo é porque quem está em excesso é o R. Agora, enquanto ele está em excesso, percentual do excesso enantiomérico. Como eu falei para vocês, para descobrir o valor do excesso, o sinal não vai interferir. Então, eu posso usar 1,18 mesmo positivo, né, em módulo, sobre 15,90, que vai dar 20%. 20%. Então, o excesso, o que está sobrando é o R. O R tem a mais. O R é a substância que tem a mais. Então, tem 20% a mais do R. A mais. É o excesso enantiomérico. Agora, a gente vai descobrir, então, quanto tem de R e quanto tem de S. A amostra toda, ela vai se configurar em quê? No percentual do excesso enantiomérico, mais o percentual que caracteriza a mistura racêmica, que é justamente o desvio que o R e que o S causaram entre um e o outro, e vamos observar o excesso do R. A atividade observada é do excesso, que vai ser a mistura racêmica, que caracteriza a mistura racêmica, que é justamente os valores que se anularam. Então, a amostra tem 20% de excesso enantiomérico, que eu sei que é o R, eu vou colocar até aqui, eu sei que é o R. Então, quanto é que está sobrando de mistura racêmica? 80%. 80% é o que caracteriza a mistura racêmica, que é o R e o S. Que é o R e o S. Aí, o que, que acontece? Dessa parte da mistura racêmica, que é o R e o S, que é 80%, 40% é do R e 40% é do S. Da mistura racêmica, desse valor referente à mistura racêmica, que é a diferença, é justamente o 40% do R anulou a atividade de 40% do S. Como o S é que está em excesso, como o R que está em excesso, os 40% do S anulou os 40% do R. Por isso que a gente não vê aquela atividade, a gente não vê a atividade só de uma, né? Porque tem a mistura. E quem deu a atividade foi essa sobra do R. Então, pelo valor da mistura racêmica, nós vimos que tem 40% de R e 40% de R, que fechou 80%, só que o R ainda tem mais 20% de sobra. O R ainda tem mais 20% de sobra. Então, no total, nós temos, depois tem que fechar em 100. Então, no total, nós temos de R 60% de R e 40% de S. Então, a gente chegou nesses valores, onde os 40% do S anulou 40% do R, que seria configurando a parte racêmica, e o que sobrou, que são os 20%, é o que deu a atividade, foi o que deu a atividade observada, foi essa sobra do excesso, no caso R. Uma amostra de S mais ácido lático mostrou um excesso enantiomérico de 72%. Nesse caso aqui era o S positivo, mostrou um excesso enantiomérico de 72%. Então, quer dizer que numa mistura está sobrando, está em excesso, 72% do S. 72% do S. Logo, os 28% que sobra de 100, os 28% que sobra do 100, configura a mistura racêmica. Configura a mistura racêmica, que é a parte em que é o efeito em que que é o efeito que um enantiômero cancela a atividade do outro.
Então, desses 28%, que é a parte da mistura racêmica, é eu considerar que 50% dele, que a metade dele é o R e que a metade dele é o S. Então, desses 28 que confere a mistura racêmica, 14% seria do S e 14% seria o R. Só que nós temos um excesso enantiomérico ainda do S. Então, qual o valor final do S? Seria 14 mais o seu excesso, 72%. Logo, ele tem um saldo de 86%. Então, no final, nós temos 86% de S e 14% de R. Lembrando que no final isso tem que fechar em 100%. Então, 86% de S com os 14% de R fechou nos 100% da amostra. Como que a gente chegou nisso? Foi visto que existe um excesso enantiomérico de um deles. Logo, se existe um excesso enantiomérico, essa substância é que está a mais. E a outra parte, a diferença, configura a parte que representa a mistura racêmica, que justamente foi o que estava em menor quantidade anulou o efeito do outro enantiômero. Então, nós vimos que 28% se configura a mistura racêmica. Essa mistura racêmica é considerar que eu tenho 50% de um e 50% do outro. Aí, se eu tivesse considerando que tem 28% de mistura racêmica, então é considerando metade, metade para cada enantiômero. Então, desses 28, 14% é do S e 14% do R. A atividade deles foram anulada um pelo outro. Mas o que causou a atividade ótica foi o valor do excesso enantiomérico do S, que ele já definiu que ele era o enantiômero que tinha sobrado. Então, da mistura racêmica já tinha 14, mais o excesso enantiomérico desse S, que era de 72. Então, no final, tem que fechar em 100%. Então, no final, nós temos 86% de S e 14% de R. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.